Olá, meus queridos, uma boa noite para todos, a paz do Senhor, um grande abraço para todos vocês. Estou aqui hoje fazendo essa live da minha própria casa, tá? Tenho, durante todo esse período, junto com os irmãos que têm me ajudado muito, muito mesmo, feito essa live diretamente da igreja, e eu glorifico a Deus por tudo isso, mas hoje nós estamos fazendo aqui de casa, tá? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero dizer que são todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus derrame da graça, da alegria, da força, da bênção dele sobre a sua vida. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui junto com os irmãos, mas nessa noite nós não teremos louvor. Eu vou poupá-los de cantar, de tocar alguma coisa, mas nós vamos hoje compartilhar um pouco da palavra de Deus com cada um que está ligado nesta transmissão ao vivo. Que Deus abençoe a você nesse domingo. Bom, são todos muito bem-vindos e que a paz de Cristo esteja sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada irmão, sobre cada pessoa em especial, tá? Que Deus abençoe a você aí. Hoje nós tivemos uma escola bíblica dominical, teve um assunto muito difícil. Nós falamos sobre o 6º mandamento, o título era Em Defesa da Fé, e que lição boa, como que rendeu para nós essa lição, como que ela rendeu situações, conversas, diálogos, debates no pós-escola bíblica dominical. Um assunto realmente empolgante. E eu quero só esclarecer algumas coisas aqui. Nós ali não estávamos deliberando sobre nada disso, até mesmo porque o nosso papel como igreja é defender a fé, é defender a vida. E foi isso que nós estávamos fazendo ali e expressando as outras diversas opiniões. Gostei muito do assunto também e nós pudemos conversar, vários irmãos também demonstraram ali a sua opinião. Foi muito boa a participação, que Deus abençoe a cada um de vocês. Essa live está sendo feita hoje aqui direto da minha casa e me perdoem um pouco aqui a jovialidade do ambiente, né? Mas esse é o local do Israel aqui na nossa casa e é o melhor lugar que eu tenho de acústica agora, nesse momento, nesse horário, para poder transmitir para vocês alguma coisa. Então eu fiz uso desse ambiente por causa disso. É um quarto jovem, né? Tem algumas coisas aí, guitarras, coisas de jovens, enfim. Mas eu sei que os irmãos compreendem, tá? Eu estou fazendo aqui de casa para evitar, irmãos, o deslocamento de diversos irmãos que têm saído da sua casa para nos auxiliar ali na igreja. Então, realmente é preciso que nós tenhamos mais cuidado. Então, essa semana eu resolvi não fazer, até mesmo porque os números aumentaram muitíssimo. E eu sei que nós estamos orando, pedindo a Deus, mas nós temos também que vigiar. Então, hoje nós estamos fazendo aqui direto. Isso é por amor, isso também é por cuidado. Cuidado com as pessoas, respeito à vida. Hoje nós discutimos sobre a vida. E eu quero dizer, o respeito à vida também, ele vai sempre pautar a vida do cristão. Então nós temos que tomar muito cuidado também com isso. E é por isso que eu estou fazendo daqui hoje, e somente com as pessoas aqui mesmo da minha casa, o Israel dando uma força nessa parte técnica, né? Acabamos de fazer uma oração agora, antes de começar, eu, Neia e Israel, e eu louvo a Deus pela sua família também, que está aí do outro lado. É um domingo bom para nós, graças a Deus, um dia abençoado. Mas a partir de agora nós estaremos meditando na palavra de Deus. E eu quero convidá-lo a abrir em 1 Coríntios capítulo 13. Como eu sempre tenho dito na igreja, abra a sua Bíblia, tá? Abra a sua Bíblia. Nós estamos no conforto do lar. Então eu te convido, pega a sua Bíblia, coloque ela aí aberta contigo no texto, pesquise, tenha sempre a palavra de Deus ao seu lado, aberta.
1 Coríntios capítulo 13, os versículos que hoje nós vamos ler, são pouquíssimos versículos, do versículo 9 ao versículo 13. O apóstolo Paulo escrevendo à amada e querida igreja em Coríntios. E a partir do versículo 9 o texto diz assim: em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três, mas a maior destas é o amor. Texto maravilhoso. Na introdução dessa palavra, nessa noite, eu me lembro bem ainda dos nossos últimos estudos feitos nas nossas quintas-feiras. Na quinta-feira, na nossa igreja, nós temos estudo bíblico, depois de um período de intercessão. E eu lembro que o último estudo feito, o pré-pandemia, né, nós tivemos um estudo que nós tivemos o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 de 1 Coríntios. Foi ministrado pelo nosso querido e amado mestre, pastor Célio de Lima Medeiros. E ali nós aproveitamos muito disso. Foi um período muito bom, foi o último estudo que nós tivemos e sempre vale a pena nós pararmos para estudar a palavra de Deus. Essa carta a Coríntios, ela é uma carta riquíssima. Do versículo 1 ao versículo 8, nesse capítulo 13, Paulo, ele começa a levar uma mensagem diferenciada para aquela igreja, para a igreja em Corinto. O que eu seria sem o amor? E a conclusão de Paulo, nos primeiros versículos aí, ele diz que ele não seria nada. Ele é direto, é uma conclusão direta. Nada seria sem o amor. Ele vai falar também aí das características do verdadeiro amor, que são diferentes do que nós, homens, seres humanos, de maneira geral, conhecemos como amor. E é bem relevante isso para mim, porque ele fala algumas coisas, por exemplo, o amor é sofredor, não é leviano, não é interesseiro, não se comporta mal, não suspeita mal, e assim por diante. É bom quando nós paramos para pensar sobre isso, porque a gente confunde, às vezes, o verdadeiro amor com essa outra situação que nós levamos para o lado do sentimento. E Paulo aqui está falando de algo muito mais profundo do que isso, porque aquela igreja precisava desse caminho mais excelente, mais elevado, que nós falaremos um pouco mais à frente. Verdadeiramente, ele vai muito bem. E a partir do versículo 9, e aqui eu quero pegar algumas pequenas partes para essa singela meditação dessa noite, e até mesmo pesa sobre mim uma grande responsabilidade, depois de um estudo maravilhoso que nós tivemos no período pré-pandemia, dado lá pelo nosso querido pastor, pesa sobre mim isso, mas é um assunto também que eu confesso que me enche muito o coração. É um texto que eu sempre admirei, até mesmo antes de me converter a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 13, eu já conhecia. Acho que era um dos poucos textos bíblicos que eu conhecia na íntegra. E aqui nós temos no versículo 9 e 10, eu vou ler novamente esses dois versículos, diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Conhecemos em parte. Paulo, ele afirma isso, ele traz isso para a igreja em Coríntios, e ele era um homem que tinha uma grande intimidade com Deus.
ele era um homem que já tinha tido grandes experiências com o Senhor. Quando ele escreve a segunda carta a esta mesma igreja, no que nós conhecemos hoje como capítulo 12, o versículo 4, ele fala de um homem que tinha sido arrebatado ao paraíso e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Está ali no contexto disso, você compreende que esse homem era o próprio Paulo. E ele aqui mesmo assim, com esse conhecimento que ele tinha, com essas experiências sobrenaturais que Deus tinha dado para ele, mesmo assim ele tinha a humildade de entender que conhecemos em parte e que ele conhecia em parte também. Moisés viu Deus pelas costas. Existe ali uma coisa interessantíssima em Êxodo capítulo 33, versículo 23. É uma teofania, né? Ou seja, a materialização de Deus, Deus se mostrando ao homem, ao ser humano. E Moisés ali quer ver Deus e Deus se mostra pelas costas, as costas humanas, Moisés entre duas pedras na brecha, olhando e vendo Deus passar, Deus se manifestando a Moisés. Uma experiência que com certeza marcou a sua vida. Nós temos outros casos também, como Abraão, que conversava com Deus, Gênesis 18, versos 33 a 33, 23 a 33, é aquele diálogo maravilhoso que ele está falando, pedindo a misericórdia do Senhor para Sodoma e Gomorra, e ali ele está interessado no seu, evidentemente no seu sobrinho Ló, que está vivendo lá, e ele fala, mas se tiver 50 justos, o Senhor vai poupar a terra? Sim. E é um bate-papo tão interessante, que chega a um nível realmente de amizade, porque e se tiver 45, me desculpe, não fique bravo, mas se tiver 40 e vai até chegar a 10, que coisa, que conversa boa, que intimidade, que relacionamento interessante que se tinha, Abraão e Deus, mas mesmo assim não era um conhecimento total. Isaías, o profeta, você imagina as coisas que esse homem viu, um alto e sublime trono, a visão dos seres celestiais, tantas coisas maravilhosas, mas ainda era só uma parte. Davi, da mesma forma, a intimidade que ele tinha com Deus, a ação de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mesmo assim era em parte ainda. Você vê Samuel também. Samuel é maravilhosa a história dele, ele ouve Deus falar com ele, ele substitui o sacerdote Eli, ele foi o homem que ungiu os primeiros reis de Israel ainda, tendo diversos outros tipos de vitória, porque a gente olha para isso, mas ele teve uma vida que no final dela ele pôde dizer, olha, ninguém prejudiquei, ninguém tirei nada. Era um homem que foi afetado de maneira positiva pela convivência com Deus, mas conhecia em parte. E aí você tem os juízes como Gideão e tantos outros que tiveram um relacionamento com Deus, que ouviram Deus falar e que foram usados porque se deixaram ser usados por Deus. Agora, no Novo Testamento, quando nós chegamos, nós vemos alguns homens que vão revelar algumas coisas também, porque o Senhor vai falar no coração deles. Por exemplo, o exemplo disso é João Batista. João Batista, quando ele vê Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus! Isso foi revelado para João, e João fala com aquela multidão que ia ao Rio Jordão para ser batizado depois de se arrepender por ele. Tem um episódio interessante também sobre essa questão da revelação de Deus, lá em João 14, verso 8 e 9, que Filipe diz o seguinte para Jesus, mostra-nos o Pai, isso é o que nos basta. E aí Jesus vai dizer para ele alguma coisa mais ou menos assim, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus, na verdade, ele é a revelação do Pai, ou seja, ele é a revelação de Deus para o homem. Ele é Emanuel, um dos nomes dados a ele pelos profetas. Deus conosco, Emanuel, ele é Deus conosco. Se manifestou dessa forma. Deus se revela a nós. Ele quis se revelar a nós. Deus quis se revelar, Deus quis
falar ao nosso coração. Deus quis se mostrar ao homem. Essa iniciativa, ela parte dele. O homem não conhece Deus na sua totalidade, como Paulo aqui está escrevendo, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não é na totalidade, mas o que nós conhecemos de Deus vai nos fazer chegar a algo que é substancial para aqueles que começam a andar com Deus. Toda pessoa que tem a oportunidade, que tem o interesse, que atende aos apelos da sua alma e aceita Cristo como Salvador, ela vai ser convidada pelo Espírito Santo de Deus a criar uma intimidade com Deus. E para isso, ela tem que passar por um outro processo. Um processo que é um processo muitas vezes doloroso, mas é um processo que é muito necessário. E Paulo vai falar um pouco sobre ele a partir do versículo 11 e o 12. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Bom, maturidade cristã é o que vai Paulo falar aqui. É crescimento em Cristo. Paulo aqui ele está se referindo à fase de menino, ele está se referindo a uma fase transitória, quer dizer, ou seja, quando era menino, e ele está usando algo que é real. Essa fase transitória ela tem um objetivo na vida natural, ou seja, ela vai levar a pessoa a um nível acima, física, emocional e muitas vezes também no nível de responsabilidade. Ele vai crescer, ele vai chegar a um nível superior. Esse nível é um nível transitório. Eu não posso só conservar tudo que tenho. Quando nós começamos a desenvolver um relacionamento com Deus, e essas são as pessoas mais bem-sucedidas caminhando com Cristo, que eu conheço, são aquelas pessoas que elas vêm para Cristo, elas têm um início ardente, coração vibrante, mas elas começam a desenvolver também algo sólido com o Senhor. Elas começam a não só conservar o que elas têm, mas elas começam a renovar aquilo que é preciso ser renovado, começam a desenvolver um relacionamento melhor, ou seja, elas crescem, mas também tem uma coisa, elas descartam aquilo que não é mais necessário. No processo de crescimento, tem muita coisa que vai ficar no passado. Muitas coisas no processo de crescimento vão ter que ficar lá atrás, no tempo de menino, no tempo dos primeiros rudimentos cristãos. Não pode uma pessoa ficar 10, 15, 20 anos caminhando com o Senhor e continuar tendo os mesmos conceitos que ela tinha lá no começo. Isso tem que ser desenvolvido positivamente. Ou seja, ela vai ter que aprender a amar mais, a respeitar mais, a ser mais tolerante. Vai ter que acontecer isso. É preciso que aconteça isso. Romanos 12, verso 1 e 2 fala sobre um sacrifício vivo, fala sobre renovação de entendimento, e eu vou ler rapidamente, já vou voltar para cá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não foste conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso que haja, de verdade, uma mudança radical nesse sentido. É a minha vontade sendo submetida à vontade de Deus. Sou eu querendo ser transformado por aquilo que Deus está fazendo na minha vida e permitindo isso. Isso é algo fantástico, isso é crescimento, sacrifício vivo, renovação de entendimento. É um sacrifício da minha própria vida, em prol de um momento melhor, de uma vida melhor com Deus. Do versículo 12, por exemplo, que eu já li, ele vai falar sobre conhecimento parcial. É nesse sentido, humanamente falando,
de acordo com a minha percepção. Eu não tenho um conhecimento total agora. Por quê? Porque eu sou pecador, porque tem coisas que têm que ser consertadas. Eu não consigo entender tudo que Deus está falando, tudo que Ele está fazendo na minha vida. Mas esse conhecimento parcial, ele é suficiente para viver para Cristo? Eu digo que sim. Ele é suficiente para viver para Cristo. Uma busca por esse crescimento, né? Essa busca pelo crescimento, nós estamos falando aqui de amadurecimento cristão, ele passa por um se afastar, uma fuga da soberba, do orgulho e da presunção. A soberba, o orgulho e a presunção poderiam ser, e são palavras que vão apontar para essa autojustificação, para essa elevação acima do que realmente nós deveríamos ter, para uma visão muito elevada de nós mesmos. Isso é a grande ruína da humanidade. Isso é algo que vai nos levar, geralmente, a ruínas, porque passamos a pensar de maneira terrível. Sempre com esse orgulho, carregando conosco coisas que não deveríamos. Isso tem que ficar para trás. E como eu disse, esse processo muitas vezes é um processo doloroso. Ele não é um processo suave. Ele é um processo que às vezes deixa marcas. Paulo tinha isso e todos nós que somos pessoas do Senhor temos isso. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28 a 30, ele diz o seguinte: se eu vou me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Ele fala de se gloriar nas fraquezas. Mas aí a gente pensa, mas será que quando ele caía se gloriava? Não, ele se gloriava nas fraquezas, porque ele sabia que era fraco, então ele confiava em Deus para ter uma vida melhor. Ainda em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, ele vai falar o seguinte, ele fala sobre mensageiro de Satanás que desbofeteava ele, seja lá o que isso signifique. Ele passava por uma situação muito difícil, ele descreve isso na sua carta, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 9, e ele vai falar sobre isso. E ele recebe a seguinte mensagem de Deus quando ele pede para livrar daquilo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele vai seguindo, e ele fala, isso ele entendeu que era para que o poder de Cristo habitasse nele, Paulo. Então, Paulo, ele compreendia com profundidade, e por isso que ele fala de maturidade cristã, que isso não é simplesmente, a maturidade ela vai acontecer muitas vezes recebendo alguns nãos de Deus. Porque tem gente que acha que Deus é um seu empregadinho, que tudo que ele pede vai acontecer. E nem sempre é assim. Existem algumas situações da nossa vida que nós temos que sofrer o dano. Para isso tem que ter amadurecimento, tem que ter vida com Deus, tem que ter compreensão do que está acontecendo. Isso é fantástico. As nossas fraquezas devem estar nas mãos e aos cuidados de Cristo. Não podem estar sobre os nossos cuidados. Porque quando está aos nossos cuidados, existe uma grande possibilidade de fracasso. Mas quando está aos cuidados do Senhor, não. Aí tem uma grande possibilidade de sucesso. O último versículo que eu quero ler aqui nessa noite é o versículo 13. E ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três. Mas a maior destas é o amor. Essa fé, essa confiança em Deus, não em outro. É uma confiança em Deus. Mais elevada expressão da fé é justamente essa confiança que se tem em Deus. Alguns autores, eles vão dizer que uma boa tradução, seguindo os mais originais textos bíblicos, os mais antigos, para fé, uma boa tradução seria confiança, confiança plena. Hebreus 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Que maravilhosa definição sobre o que é fé. Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Quer dizer, firme é certeza, é fé, é confiança. Essa fé te faz superar os problemas, as frustrações externas e também internas.
Porque se existe uma guerra externa que se trava todo dia contra o pecado, contra o mal, contra todas as situações desse mundo, existe também uma guerra interna que é travada também a cada momento em que nós vivemos. E não tem como ganhar essas batalhas se eu não tiver fé. E fé não é simplesmente quando está tudo bem. Essas três virtudes, elas são conhecidas como virtudes teologais, fé, esperança e amor. Elas, na verdade, essas três virtudes, elas são muito bem usadas por quem desenvolveu uma maturidade cristã. Não confunda, tá? Essa fé te faz confiar em Deus, mesmo que as coisas não aconteçam. Aí eu fui, e você pode falar, mas que isso? É dessa forma. Mesmo que não aconteça, a sua fé continua no Senhor, continua confiada em Deus. Essa fé, ela não é uma fé que ela só vai perdurar, ela só vai crescer quando as coisas andam bem, quando as coisas estão certas, mas também quando as coisas dão errado. Quando você não consegue, não tem sucesso em determinadas coisas, essa fé é uma fé que ela é maior do que simplesmente os resultados que vão acontecer. Até mesmo porque tem alguns resultados que você vai analisar no campo material e Deus está pesando elas no lado espiritual. Paulo decapitado, Pedro martirizado, vários homens desafiados e afrontados pelo mundo afora. Diversas situações, elas vêm muitas vezes para provar e para mexer com a nossa fé em Deus. Situações que nós estamos, por exemplo, vivendo agora nesse período de pandemia, muitas situações onde a nossa fé é testada. Apesar que eu acredito verdadeiramente que a nossa fé ela tem sido melhorada, exercitada durante esse período. Fé em Deus, mesmo que as coisas andem mal. Todos esses homens que eu citei agora fizeram parte da igreja do Deus vivo. E quando eles partiram, apesar do martírio, apesar do show de horrores que foi feito na morte deles, como foi de todos os apóstolos martirizados, menos João, todos eles foram martirizados, Paulo decapitado e diversas outras, os pais da igreja, diversos homens que morreram, eles deixaram uma semente. E a fé daqueles que ficaram, ela foi fortalecida. Mesmo diante de alguns problemas que nós possamos passar, de verdade a nossa fé tem que estar fortalecida. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Existe um Deus que é galardoador. Ele é aquele que traz a recompensa. Sem fé não se pode agradar a Deus. A fé é esse elemento de confiança que nós temos que desenvolver. E a fé, ela não pode ser desenvolvida somente em momentos onde as coisas andam bem. A outra virtude que ele vai falar é sobre a esperança. Não é só uma esperança natural, como nós temos a esperança do amanhecer, por exemplo, a esperança da saúde, a esperança da vida, a esperança do futuro, do dia de amanhã. Não é só isso. É uma esperança mais profunda, mais elevada. Tem que ser uma esperança que está depositada em Cristo. Espero em Cristo. É essa esperança que o autor está falando. Estevão, por exemplo, ele esperava em Cristo. E ele não foi decepcionado, nem mesmo na porta da morte ele foi decepcionado. Ele tinha uma esperança em Cristo. Estevão, diácono, primeiro mártir da igreja, da primeira igreja, né, da igreja primitiva. Ele foi ali apedrejado, mas ele confiou no Senhor, ele tinha a sua esperança em Cristo. E ele teve ali uma visão e expressou isso,
falando em alta voz que via Cristo, que via os céus abertos e Cristo em pé à direita de Deus. Que visão esse homem teve. Aqui entre nós, você tem que renovar ou conservar a sua esperança? A sua esperança está em Cristo? Se a resposta é sim, glória a Deus. Você deve sempre olhar a tua esperança, sempre renovar essa esperança. Você deve sempre trabalhar para renovar, para que a cada dia a sua esperança seja renovada. De novo, é um novo amanhecer, é uma nova oportunidade. Então, essa esperança ela tem que ser renovada. Em períodos difíceis, como esse agora que nós estamos vivendo, queridos, a esperança ela vai fazer toda a diferença. Essa esperança ela não deve estar simplesmente em instituições humanas, em poderes governamentais, no poder legislativo, no executivo. Como cidadão, você tem que saber dos seus direitos. Fato, isso é certo. Porém, tem uma coisa, a esperança que você tem, ela tem que estar no Senhor. Nesse que fez você, nesse que criou os céus e a terra, nesse que salvou a tua vida. Você já teve de verdade um encontro com Cristo? Então deposite a tua esperança nele. Deposite o teu futuro nele. Porque se você passar, e eu creio que você vai passar, e eu também, eu tenho essa esperança, nós estaremos bem. Mas se nós não passarmos por isso, nós estaremos bem também, porque estaremos com o Senhor. Ele é aquele que renova as nossas esperanças. Meu Deus, tenha esperança. Não viva como uma pessoa que não tem esperança, que só está triste. Tenha esperança em Cristo. O último ponto que eu quero falar nessa noite é sobre o amor. A maior de todas as virtudes. Essa virtude maior é o amor. É justamente o caminho mais excelente. É o caminho mais elevado de que Paulo vai falar aqui no finalzinho do capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É um caminho mais elevado, mais excelente. É um caminho mais nobre. E Paulo aqui, ele vai expressar isso, eu acho isso muito bonito, porque ele vai falar sobre o amor. Os primeiros versículos no capítulo 13 fala de amor, e o último versículo vem falar sobre esse amor, que é o maior de todas essas virtudes. Essas três são maravilhosas, mas o amor é o maior. É a maior das virtudes, por quê? Porque Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Amor, esse é a maior de todas as virtudes. Jesus amou, ele amou a ponto de se entregar, de se dar. Ele deu tudo, ele deu a si mesmo por nós. Amor esse que é expressado também pelo Espírito Santo de Deus nos nossos tempos, que habita entre nós, que habita em nós, que mora nos nossos corações, que fala aos nossos ouvidos, que nos corrige, que convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo, por amor. É por amor. O amor é a maior das virtudes. O amor ele não pode ser confundido, né? Aqui de maneira nenhuma não pode ser confundido com um sentimento tão somente, com uma vontade. Amor é mandamento. É algo que deve ser feito, deve ser
praticado, deve ser incentivado por nós mesmos. É algo que tem que ser conservado no nosso coração. Nessa nova natureza em Cristo Jesus, isso deve ser conservado com alegria. O amor, ele não pode ser confundido. Ou se vive por amor, no amor e pelo amor de Deus, ou você está perdendo tempo. Dessas três virtudes, fé, esperança e amor, a maior dessas virtudes é o amor. Que Deus abençoe você nessa noite. Que você tenha tido um domingo de verdade abençoado por Deus. Que o Senhor tenha derramado sobre a tua vida nesse domingo muitas alegrias. Sabe? Que Deus dê a você uma compreensão maravilhosa das coisas que estão acontecendo. Mas de verdade fica aqui um pedido: conserve o amor no seu coração. Aquela pessoa que ainda não deu um passo para Cristo, nessa noite entenda, o Senhor te ama. Esteja você aonde estiver, não importa. Não importa onde você está, do jeito que você está. A oferta de amor feita por Deus não é para pessoas que têm simplesmente muita capacidade de compreensão ou têm uma posição elevada. Ela é para todo aquele que nele crê. Ela é para todo aquele que nele crê. Eu desejo a você uma boa semana, um final de domingo abençoado. Continue a se cuidar. Fé, esperança e amor. Não perca isso na sua vida. Conserve isso. Que Deus lhe abençoe e derrame das mais ricas graças, da mais rica alegria sobre o seu coração. Que Deus te dê uma boa noite. Eu quero finalizar fazendo uma oração por você. Se você puder, abaixe a sua cabeça. Pai querido, neste momento eu te agradeço pela tua palavra, que é maravilhosa, que é grande, que é poderosa. Que cada pessoa que assistiu, Senhor, e que ainda vai assistir essa mensagem, seja tocada pelo poder transformador do Senhor. É preciso que nós venhamos, Senhor, a crescer na tua presença. Nós precisamos de caminhar contigo. Nós precisamos de ter fé, de ter esperança e de ter amor em nossas vidas. Que o Senhor derrame sobre cada coração, cada vida, cada lar, a alegria, Senhor. Derrame da alegria de conseguirmos passar por mais uma semana de quarentena. Toma todo o teu povo. Que saudade nós temos das nossas reuniões lá no templo, Pai querido. E muitas igrejas, com toda certeza, têm isso. Mas nós estamos também, Senhor, confiados em Ti. A nossa fé, a nossa confiança e o nosso amor está em Tuas mãos. Toma, Senhor, aos Teus cuidados. Acaso tem alguma pessoa que ainda não tem certeza desse encontro contigo, que nessa noite ela possa tomar essa decisão em sua vida. Muito obrigado por tudo. Leva-nos em paz. Te peço por toda a igreja espalhada por esse mundo, em especial pela igreja em Correias, na obra de restauração. Toma cada um dos teus filhos nas tuas mãos e que a graça, a alegria e a abundância do Senhor esteja sobre cada coração. Assim eu oro, agradecido por esse singelo momento, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe.